como é bom estar em comunhão com os irmãos, como é bom crermos que o Senhor está aqui conosco, os teus anjos ao nosso redor. Como é bom, Senhor, vivermos em união. Nós aqui estamos para te adorar em espírito e em verdade. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha nesta manhã imprimir nos nossos corações a palavra que será dita, que venha nos nossos corações, na nossa mente, para que possamos praticar aquilo que ouvimos, pois é da tua vontade que cresçamos e sejamos abençoados. Para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Quero também dizer que a igreja, além de estar orando, orando pelas pessoas, ela não ficou parada, ela ficou orando, intercedendo pelos irmãos, uns pelos outros. Também o testemunho da irmã Simone, que está levando alimentos para um local, Eu queria que a irmã Simone falasse rapidamente o que está acontecendo e que todos os irmãos que puder estejam ajudando. Nós temos aqui o grupo agora do MAC e situações assim importantes vai ser divulgado. Então, contribuir com alimento, porque tem abençoado outras pessoas, e aquele que dá também é abençoado, não esqueça disso, bem mais aventurado é dar do que receber. A Igreja de Cristo é isso. O homem pode tentar brecar, mas nós vimos, através até do louvor, que os portões do inferno não prevalecem. A igreja não para. Oramos por algumas pessoas, vimos aí o testemunho do resultado da oração, cesta básica, estamos alimentando, não é só comida não, porque a irmã está orando também com essas pessoas, levando a palavra para essas pessoas. Então nós estamos fazendo o que Deus ensina a ser feito, pela palavra de Deus, não para a glória do homem. Bom, nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos terríveis, aonde temos visto muitas mortes. Mas nós não podemos cessar jamais de orar para que o Senhor dê sabedoria aos governantes, porque a palavra de Deus declara que, em primeiro lugar, nós devemos orar por aqueles que estão investidos de autoridade, para que tenhamos dias felizes e que passemos muito bem nessa terra. Não podemos deixar de orar pelas autoridades do Brasil em todas as esferas. Você pode orar pelo que o Espírito Santo te dá, e você também pode orar através da nossa oração, as autoridades que tem na comunhão diária e também está no site, a favor dos governantes, a favor do Brasil. Nós temos visto que Deus tem abençoado, porque apesar que agora eles estão falando que é o segundo país que mais está morrendo pessoas no mundo desse coronavírus, mas eles não explicam, quando eles falam que passou a Itália, que a Itália era o país com mais mortes, eles não explicam a proporção, porque o país, Itália, tem uma população minúscula perto do Brasil. O Brasil, de uma área continental com uma população de mais de 200 milhões de pessoas, em torno de 210 milhões de pessoas, a proporção é imensamente diferente. Então nós não estamos tão mal assim não.
O Senhor está no controle. E isso é tudo que está a acontecer é debaixo da vontade do Senhor, porque, inclusive dentro das próprias igrejas, haverá um abalo para que permaneçam os fiéis, porque estamos na reta final da vinda de Cristo, e Ele vem buscar uma noiva santa, imaculada, perfeita, e para isso Ele tem que dar uma chacoalhada. Mas o coronavírus matou até agora em torno de 430 mil pessoas no mundo. Para muitos, acha que nunca aconteceu isso. Eu marquei aqui algumas pestes, alguns vírus e bactérias que assolaram a humanidade. Essa lista, ela é muito maior, mas eu coloquei algumas e vou aqui transmitir a vocês. Houve na Terra a peste bubônica, também chamada de peste negra. Foi no ano de 1343 a 1353. Matou em torno de 200 milhões de pessoas. Nós estamos falando que o coronavírus matou 430 mil pessoas. A peste negra matou em torno de 200 milhões de pessoas no mundo, em torno de 1343, 1353. Ela matou 1/3 de toda a população da Europa. 1/3 da população da Europa. E essa peste foi causada por pulgas e por ratos contaminados. E quero realçar que foi proibido ler a Bíblia nesses anos, de 1300, no século XIV, porque a Bíblia ensina como defecar. A Bíblia fala que quando você quer evacuar, não existia banheiro, você teria que se afastar, levar um pauzinho, fazer um buraco na terra, defecar naquele buraco e com um pauzinho tampar aquele buraco. E como foi escondida a Bíblia, foi proibido, deixaram de ter essa prática. E aí veio essa peste negra, que os ratos comiam as fezes expostas, eles ficaram contaminados, e as pulgas iam no rato, ficavam contaminados, e as pulgas picavam o ser humano, e chegou a 200 milhões de pessoas mortas. A segunda foi a varíola, em torno de 1896 até 1980. Era transmitida por vias respiratórias, e morreram 300 milhões de pessoas. A varíola foi erradicada no mundo em 1980. A varíola matou em torno de 300 milhões de pessoas. E veja que o corona, que estão fazendo um grande escarcéu, uma grande propaganda ao contrário, matou 400 mil. Nós estamos falando em 300 milhões de seres humanos que morreram na Terra. Em terceiro lugar, a gripe espanhola. A gripe espanhola, e é bom lembrar, não é porque se originou na Espanha.
é porque a Espanha descobriu e divulgou no mundo, então ficou conhecida como gripe espanhola, e foi em 1918 até 1920, e morreram em torno de 50 milhões de pessoas. Também houve a tifo, em 1922, matou mais de 3 milhões de pessoas. Houve a cólera em 1953 até 1964, e foi por alimentos contaminados. Alimentos contaminados, a importância de se lavar as verduras, cozinhar bem o que tem que ser cozido, e aqui foi muito peixes contaminados. Essa cólera matou em torno de 140 mil pessoas por causa de alimentos contaminados. Você vê que às vezes, talvez já aconteceu com você, se você come uma comida que não foi bem limpa, não foi bem cozida, uma comida que não faz bem a você, você pode até de repente ir ao médico e que dá um grande problema estomacal, enfim. Isso foi uma epidemia por causa de comida, a cólera. E deixei por último, mas como disse, tem muitas pestes, tem até muitas antes de Cristo. Mas essa última eu reservei para você ter uma ideia. A tuberculose. A tuberculose foi de 1850 a 1950. Ela atuou durante 100 anos no mundo. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, disse que a cólera é a doença infecciosa que mais matou no mundo. Sabe quantas pessoas a tuberculose matou no mundo? 1 bilhão de pessoas. Nós não estamos falando em 1.000, não falamos em milhões, mas 1 bilhão de pessoas no mundo foram mortas por causa da tuberculose. Houve outras epidemias, como a gripe suína, peste de Atenas, que é a febre tifoide, que aconteceu em 430 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, matou 35% da população de Atenas. Teve a peste de Siracusa, em quase 400 anos antes de Cristo. Peste antonina, em Roma, no ano de 166 depois de Cristo. O ebola, em 2013, e várias outras. Então, o que nós estamos vivendo hoje, coronavírus, ela é minúscula perto do que já aconteceu no mundo. Claro que nós devemos tomar toda a precaução possível, como os governantes têm orientado. Cabe cada um fazer a sua parte. E nós cristãos também orarmos, para que aqueles que não conhecem Jesus tenham a oportunidade de conhecer. Orarmos, intercedermos, não somente pela nossa família, mas por todos os irmãos da igreja e por aqueles que não conhecem Jesus Cristo. Eu quero passar a você o que Deus me deu, que são 5 chaves de vitória para que você vença todas as circunstâncias que virão. Você pode ter a certeza absoluta, e eu estou falando pelo Espírito Santo de Deus, que haverá
haverá pestes, bactérias, muito piores do que essa. Haverá perseguição da igreja. E haverá guerras, muitas guerras, guerras de toda ordem, antes de sermos arrebatados. E Deus diz que Ele não faz nada sem avisar antes. E vai acontecer. E o Senhor me deu 5 chaves de vitória para os filhos do Senhor, os verdadeiros. Se pôr em prática essas 5 chaves, você vai sair vitorioso, seja o que vier. Se vier vírus, que morra 1 bilhão de pessoas novamente, que morra metade da população da terra, você não será atingido. Porque 1000 pode cair do seu lado esquerdo, 10.000 do seu lado direito, não te atingirá. Poderá vir guerras, poderá vir e virá fome. Anote o que eu estou falando, como eu disse na passagem de ano, que o ano de 2020 haveria muitas mortes. E começou já nos primeiros dias de 2020, janeiro, centenas de pessoas morrendo pelas tragédias das águas. Só no Guarujá foi mais de 100 pessoas. Logo em seguida que eu falei, e aí foi espalhando por várias partes do Brasil, muitas mortes. E depois chegou o coronavírus. Eu disse, pelo Espírito de Deus, que não seria um ano fácil. E agora estou dizendo que virá coisas piores. Porque a terra está debaixo de uma maldição. Mas os filhos de Deus estão debaixo do sangue de Jesus Cristo. E não vai te atingir, seja o que for. E eu quero que você guarde bem forte no seu coração essas 5 chaves de vitória para você. Esse culto está sendo gravado, será colocado no YouTube. Se você não se recordar das 5, vá lá no site da igreja, vai lá no YouTube, vai lá e escute novamente. O que você tem que fazer. E eu não estou falando que estou falando o seguinte: se não pôr em prática o que eu vou lhes dizer, você não vai conseguir a vitória, você vai sucumbir. Ouviram o que eu disse? Não se brinca com a igreja, não se brinca com Deus. E as coisas vão piorar. O inferno está tomando conta. E é assim mesmo. Nós não vamos barrar o mover de Satanás, porque está escrito na Bíblia que ele vai reinar nessa terra. Os missionários de Cristo são muito poucos, cada um está preocupado com o seu bem-estar, não ora talvez nem para ele próprio. Mas os missionários de Satanás estão a todo vapor, trabalhando dia e noite. Está acontecendo pais matando filhos e filhos matando pais, está aí na mídia, está aí aumentando pessoas viciadas de toda ordem, está aí os assassinatos. São missionários de Satanás a roubar filhos de famílias. Eles não param, enquanto nós tiramos um desse meio, e com muito suor, ele coloca centenas de milhares no mesmo tempo. E é assim mesmo. Mas se nós pudermos salvar uma vida, vai ter festa nos céus. E isso depende de cada um dos filhos de Deus. E é o que Ele espera de cada um de nós. A primeira chave
que você deve praticar. Não é quando chegar, é já. E se chegar amanhã ou daqui a 10 anos, você já fez a sua base de fé. Você já preparou o seu terreno, a sua vitória. Não se faz de última hora em desespero. Vai se preparando, vai preparando. Quando você vai colher uma fruta de um pé, de alguma coisa, uma laranja, ou seja o que for, você não semeou e pegou no dia seguinte. Teve o tempo do crescimento, até o tempo da colheita. Você não vai semear o que eu vou falar dessas 5 chaves no dia do desespero, você não vai colher nada. Você tem que semear agora o que eu vou falar, praticar agora o que eu vou falar. E na tribulação, no meio da tribulação, seja o que for, praticar o que eu vou lhes dizer. Primeira das chaves, fé. Os que não tiverem fé não vão sobreviver. Pode estar dentro da igreja, mas não vai sobreviver se não tiver fé. O Senhor nosso Deus e Pai vai dar sempre o escape, seja o que for. Eu não estou falando que é exclusivo de vírus. Eu estou abrangendo situações de risco, de morte, epidemias, guerras, perseguições. Eu estou falando de situações de risco, seja ela qual for. E se você começar a praticar a fé realmente, verdadeira, agora, vai ser uma coisa normal para você no dia da tribulação. Por quê? Veja, esse vírus corona, que você vê dentro do que eu trouxe, não vou dizer que é insignificante por causa das pessoas que morreram, mas ela é bem pequena perto do que das epidemias que aconteceram, ou pandemias que aconteceram no mundo. Agora, muitas pessoas crentes, cristãos, estão com medo. Não saem de casa, fica apavorada, desesperada. Poxa, mas cadê a sua fé? Você tem fé. Deus te deu fé o dia que você aceitou Jesus, ela está em você. Não é a fé natural, é a fé sobrenatural que vem dele. Tem que despertar essa fé. Porque no dia que vier a tribulação, você está com essa fé lá em cima, todo vapor. E não só até para você, você ainda vai ter fé por outros. Fé é para acreditar no que Deus fala, a seu respeito. Essa fé que você deve ter. E Efésios 6,10 declara: fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Situações de risco. Fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Apegue-se à promessa de Deus, que ela é verdadeira e vai acontecer. Creia e descanse nele. Não duvide, não temas. Nunca duvide da palavra de Deus. E pessoas estão acreditando mais nas situações que o diabo possa promover do que a palavra de Deus que nos dá o escape. Isaías, não precisa abrir, Isaías 41:10 declara: não tema, porque estou com você. Não tenha medo, pois o seu Deus sou eu. Eu o fortalecerei e o ajudarei.
eu o segurarei pela minha mão direita. É o próprio Senhor que declara em Isaías, para que nós não tenhamos medo, para que nós não tememos. E isso só é possível se nós tivermos fé. Diga assim comigo, fé. Eita, fé fraca, hein? Fé. Agora está bom. Então mantenha-se firme na sua confissão de fé, porque tem pessoas que por muito menos não acreditam no poder de Deus. Por isso que eu trouxe agora Isaías para você. Segunda chave para o teu escape, Salmo 91. Vamos abrir. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Quem aqui abriga na sombra do Altíssimo, diga amém. Amém. Oh, glória. Aí sim, pode dizer ao Senhor que Ele é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso Deus em quem confiamos. Primeira chave, fé. Fé para que você creia na palavra, e a palavra que é chave para a tua vitória em situação de risco, seja o que for, guerra, epidemia, não interessa. Salmo 91. Mas não é recitar, não é fazer como certas religiões fazem, de abrir e deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Não é ler com a mente, é ler com fé, é ler com o coração, é ler acreditando que você está incluso, você habita, você está lá, é você. Diga lá, o Salmo 91. Salmo 91. A pessoa do Salmo 91. A pessoa do Salmo 91. Sou eu. Versículo 3, Deus te livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobre com as suas penas e debaixo de suas asas você encontra refúgio. A fidelidade do Senhor é teu escudo. A fidelidade do Senhor é o seu escudo protetor. Veja quantas palavras de segurança que o Pai nos dá. Versículo 5, você não temerá, você não tem que ter medo do pavor da noite, nem flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você vê que essas situações aqui ditas são devastadoras, são perigosíssimas. Mata milhões de incrédulos e, infelizmente, mata muitos crentes. E até um conflito de palavras. Crente. Como que um crente descrê? Como que um crente não crê? Então ele não pode ser crente. Crente é o que crê. Diga lá, eu sou crente. Porque eu creio. No versículo 7, 1000 poderão cair ao meu lado, em guerras, em epidemias, em perseguições, e 10.000 à minha direita. E diga assim comigo, eu não serei atingido. Simplesmente você vai olhar e vai ver o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal te atingirá, e desgraça alguma chegará na sua casa. Você não tem que ter medo. Versículo 11, porque Deus deu ordens aos anjos dele para te guardar, para te proteger em todos os seus caminhos.
Com as mãos eles vão te segurar para que você não tropece em alguma pedra. O que é esse não tropece em alguma pedra? Aí não é as coisas, é você mesmo. Enfraquecer na fé, não acreditar, querer se desviar, sair da santidade. Os anjos estão te segurando para que você não tropece, porque todas essas coisas são pedras de tropeço. Nós vamos clamar. Sim, versículo 13. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. São demônios que atuam nessas situações de risco. Você vai pisar neles. Ele não vai te atingir. Versículo 14. Porque você ama Deus, Deus te resgata, Deus te protege, porque você conhece o nome dEle, o nome dEle está no seu coração. Você clama a Deus, Ele vai te dar resposta. E na adversidade que for, Ele está contigo. Vocês ouviram? Seja qual for a adversidade, Deus estará com você. Você vai clamar a Ele, e Ele vai te dar resposta. Ele vai te dar vida longa. Fala assim comigo, vida longa. Não é vida longa, é vida longa. Deus, através das nossas orações, está dando vida longa até para ímpio que nós oramos. E Ele vai nos cobrir de honra e vai nos dar a sua salvação. Junto com o Salmo 91, você também deve se revestir de toda a armadura de Deus. Você observa que quando eu venho aqui e prego uma palavra, é para que você guarde no seu coração, para que você em tempo oportuno pratique. Você sabe, eu falo de fé, eu falei do Salmo 91, eu falei da armadura de Deus, mas eu falei lá atrás, não é para ficar lá, é para que você receba no seu coração e pratique no tempo da necessidade, para que você creia. E essas chaves são importantíssimas para a sua sobrevivência no que virá. Fé, crer na palavra, orar o Salmo 91, se revestir da armadura de Deus. Eu não vou aqui repetir toda a armadura de Deus, mas depois quem quiser ver e já aprendeu, mas está lá em Efésios capítulo 6, Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Nós vamos para a terceira chave. Então, a primeira é? A segunda é? E a terceira é? Não. O que é a terceira? Não falei. Mas antes de nós vermos a terceira chave da vitória, quero lembrar que eu estou falando de 5 chaves, mas você deve pôr em prática tudo que você aprendeu, tudo que o nosso mestre nos ensinou, você deve pôr em prática. Por isso que a importância de vir aos cultos. Nós não fazemos uma reunião social, nós estamos mexendo no sobrenatural, porque a nossa verdadeiro ser é espiritual, o nosso destino final é espiritual, é sobrenatural, é disso que nós tratamos, da sua vida eterna. E enquanto você não vai partir para o Senhor, você pode viver uma vida em paz e tranquila, de sucesso, de prosperidade, de saúde aqui nesta terra. Então, o mestre nos ensina outras coisas, como, por exemplo,
Eu te dei 5 chaves, essas chaves, quem deu para mim falar foi Deus, mas eu estou lembrando você que existem outras coisas importantíssimas, senão você, de repente você pratica as 5 chaves e não vai conseguir nada, porque outras coisas estão atreladas às 5 chaves, como, por exemplo, vigiar a sua boca. Não adianta você falar algo de vitória e depois, no momento seguinte, falar com a sua boca coisa de derrota. Olha, o pastor falou que eu tenho vitória sobre o coronavírus, aleluia. Aí você sai lá na rua, está tanta gente morrendo, eu tenho medo, eu vou ficar em casa, de repente o corona me atinge. Vai a boca, você pôs tudo a perder. Então, vigie a sua boca. Outra coisa importante, perdão. Não faz parte das 5 chaves, mas está preso, atrelado às 5 chaves. Você tem que perdoar para ser perdoado, porque os que não perdoam não entrarão no reino de Deus. Você pode dizimar, você pode vir morar dentro da igreja, fazer a obra do Senhor. Se você tiver alguma coisa no seu coração contra alguém, você não entrará no reino de Deus. É sério. Perdoe. Ah, pastor, o senhor não sabe quem é aquela pessoa, me prejudicou a vida inteira. Eu não sei, nem quero saber. Perdoe, abençoa, para que você seja abençoado, senão vai travar toda a sua vida. E você vai sucumbir em qualquer bobagem. É capaz de um ímpio prosperar e você não, pela falta de perdão. Outro, que está atrelado, amor. Amor é algo supremo, amor é o que Deus mais fala. E, infelizmente, muitos crentes não têm praticado o amor ágape, o amor de Deus, o amor do tipo de Deus. É possível, porque quando você aceitou Jesus Cristo, Ele te deu amor, o amor dEle está em você, e você deve praticar para com outras pessoas, inclusive aquele a quem te persegue, até o seu inimigo. Você deve ler a Bíblia, você deve adorá-lo. Então vou repetir o que eu anotei, é eu que anotei: vigiar a sua boca, perdão, amor, ler a Bíblia, adoração. Não são as 5 chaves que Deus deu, mas estão atreladas. Você pode pôr em prática as 5 chaves, mas se tiver alguma coisa que está te segurando, que você não estiver praticando, não vai te adiantar nada. Então vamos lá, vou para a 3ª chave. Qual é a primeira? A segunda? Ok, 3ª. É extremamente importante, como as outras. E Deus é que me deu, para passar para você. É anunciar a Jesus Cristo aos ímpios e aos desesperados. Porque no meio de uma guerra, no meio de uma pandemia, no meio de uma perseguição, no meio de uma situação horrorosa, você vai estar descansando no Senhor, mas a humanidade vai estar desesperada. É aí que você entra, é aí que você vai anunciar Jesus Cristo, é aí que você vai testemunhar, aí você vai dizer que o Filho de Deus é o único que salva, que liberta, que cura, que livra de toda e qualquer situação difícil. É obrigação tua, no meio de uma situação de alto risco para a humanidade, e vai ocorrer muitas, você anunciar Jesus Cristo no meio de grande tribulação para levar paz a Ele, a paz que você já tem. Porque Jesus é o princípio da paz. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, Marcos 16:15. Todo cristão, todo filho de Deus deve pregar o evangelho. Não devemos ficar calados, principalmente nessas situações
de risco. Sabe? Virão guerras com armas poderosas, o exército dos países estarão usando toda a tecnologia de ponta. É coisa terrível. Virão bombas atômicas. Não esqueça que o pastor está falando. Virão bombas atômicas. Haverá guerras químicas e biológicas. Virá. Como é que você vai sobreviver se você estiver nessa terra ainda? Praticando as 5 chaves. O Senhor fala tudo o que está para acontecer. Mas Ele fala também do escape. Romanos 1,16 declara, e presta atenção, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. Qual é o poder de Deus? O Evangelho. Por isso que você tem que ler o Evangelho. Você tem que ler a Bíblia. É o poder de Deus. Aqui está o poder de Deus. Você tem a sua Bíblia? Levanta aí alto. Eu quero ver. Diga lá, olhando para ela. Está nas minhas mãos. O poder de Deus. É para mim. E eu tomo posse. Amém? O apóstolo Paulo disse, olha o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 5,16, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade de anunciar a Cristo. Anuncie já, porque o dia que vier essas coisas, quem quer que seja, vai estar liberto como você também vai estar. Em Apocalipse 14:15 declara, lança a tua foice e colha, é já vinda a hora de colher, porque já a seara da terra está pronta. Pessoas morrendo de medo, com temor, fechadas. A seara está pronta. Então vamos lá. Primeira chave? Segunda? Terceira? Quarta chave, a penúltima. Eu estou falando que você tem que praticar essas coisas. Ajudar os irmãos que precisam. É a quarta chave para a sua vitória, o seu escape na situação de risco. Você não jamais poderá se isolar e ficar lá, tendo fé, orando Salmo 91 e sei lá o quê, e esquecer do teu irmão. Olha aí do seu lado, o seu irmão, ó, é ele aí, ó. Quando estivermos vendo irmãos passando necessidades, você sabe, nesse Covid-19, muitas firmas estão fechadas, salários não estão sendo pagos. Aí o governo deu R$600 para ajudar algumas pessoas, é insuficiente. Outras firmas faliram, dispensaram os seus funcionários. Então nós temos irmãos da nossa igreja que não tem emprego. Não fique cantando glória, aleluia, porque você tem, se o irmão não tem. Você tem comida na mesa, pode ser que ele não tenha. Isso é a grande chave para o teu livramento. Um filho de Deus, que Jesus Cristo morreu por ele, que o sangue de Jesus foi vertido por ele, e você não ajudá-lo, você está condenado. Tente saber se ele está trabalhando, se ele está recebendo, se ele tem mantimento na casa dele, porque se não tiver, você tira do céu para dar para ele, porque você dando, Deus vai dar para você. Se você reter, Deus vai te tirar.
Deus falou muito forte no meu coração, essas 5 chaves eu estou passando para você. E se não tiver nenhum irmão da igreja que esteja passando necessidade, e eu não estou falando agora, eu estou falando em outros tempos que virão, epidemias, guerras, e seja o que for, em toda situação de risco. E se todo irmão está suprindo as necessidades, fale com a irmã Simone para ajudar o próximo, para ajudar a matar a fome no próximo. A irmã Simone me contou casos que quase me contou chorando, com alegria no coração de ver, porque foi leite para o filho dela. Teve uma vez que também foi sorvete, se não me engano. Foi isso? Sorvete? Doce? Alguma coisa assim? Ovo de Páscoa, ovo de Páscoa. Foi ovo de Páscoa. A senhora chorou, porque ela não tinha dinheiro para comprar um ovo de Páscoa para o filho. Claro que aí não vamos misturar Páscoa de Cristo com Páscoa do mundo, mas não tem nenhum problema, dá um chocolate para o filho, desde que também fale que aquilo não é a verdadeira Páscoa, o coelhinho, o chocolate. Criança vê os outros comer, ensina, explica, mas dá um chocolate para ela. E isso vai marcar o resto da vida. Vai marcar o resto da vida da criança, daquela família. Quando você supra as necessidades de outrem, o Senhor supra a sua. Quando é pedido aqui alimento, traga alguma coisa. E não traga sobra não, viu? Ajude os irmãos da igreja. E se não houver, fala também com a irmã Simone, porque a irmã Simone vai procurar saber se alguém da igreja necessita. E se não necessitar, ela vai direcionar lá para a favela. Ela já está vendo até para falar com o chefe da favela, para poder entrar e sair toda hora que for necessário, porque cada favela tem aquele que manda. Eu estava lendo, quando Deus me deu essas 5 chaves, eu estava lendo 2 Coríntios, capítulo 8, depois você vai ler em casa. 2 Coríntios, capítulo 8, diz que Paulo estava exortando os irmãos da igreja de Corinto a dar uma oferta para os irmãos da cidade da Judéia, de outra cidade, porque estavam passando necessidade. Os irmãos da igreja de Judéia estavam passando necessidades, fome. Mas os irmãos de Corinto não. Então ele exortou, e os irmãos de Corinto levantaram um bom dinheiro para enviar à igreja da Judéia para comprar e dividir entre os irmãos de lá para saciar as suas necessidades. Aconteceu isso naquela época. Diz Gálatas 6, vamos abrir, Gálatas 6, versículo 10. Está escrito: enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Ouviram? Quando você tem oportunidade, o que é essa oportunidade? Quando surge uma necessidade de alguém, é a tua oportunidade de você estar fazendo bem a outro para que Deus possa te abençoar. Então, essa oportunidade é isso. É a oportunidade sua de abençoar alguém. Você deve abençoar a todos, mas a família da fé tem prioridade. Tá? Se você tem 1 quilo de qualquer coisa, se você não tiver o 2º quilo, só tem 1 quilo, é o da família da fé. Não é o ímpio. Se tiver 2 quilos, vai um para a fé e um do ímpio.
Se o da fé está tudo suprido, vai para o ímpio. Mas tem que fazê-lo. Porque em situação de risco, no meio da situação de risco, você deve também fazê-lo. Por quê? Pode cessar toda a comida no mundo, e vai cessar. Para você não vai faltar. Porque você deu antes. Entende? E se você recebeu um tanto de vida, eu me lembro, quando eu pastoreava Caraguá, tinha uma família que estava passando necessidade. E essa família foi abençoada por alguém, eu não sei quem, ninguém sabe quem, pode ser alguém da igreja, pode ser até o ímpio, eu não sei, Deus mandou, comprou um saco de batatas, saco igual que se compra aí no Ceasa, os comerciantes, um saco grande de batata, deu, essa família passava necessidade, sabe o que ela fez? Sabe o que ela fez? Ela pegava, conseguiu vários saquinhos vazios. Ela punha batata no saquinho e saía distribuindo batatas. Ela passando necessidade, ela foi distribuindo batatas. E sabe o que ela disse? Cada vez que ela vinha lá, voltava e punha mais batatas, não faltava, o saco não esvaziava. Ela saía dando batata e quando voltava para pôr mais batatas, não esvaziava o saco. É dando que se recebe. Ela pensou nos outros. Quantas pessoas eu soube que passando necessidade, quando recebeu, saiu dividindo, ou dividiu com outra pessoa. E aliás, irmã Simone, ensina aquelas que estão recebendo cesta básica, que ela deve pegar em torno de 10% do que ela recebeu em alimento, para ela semear na vida do outro. Ensina isso, para que ela sempre tenha. Então, se ela recebeu um tanto de pacote de biscoito, pega lá uns tantos outros, dá para outra família. Se recebeu 2 sacos de arroz, dá meio saco de arroz para outra família, ou coisa parecida. Ensina ela a semear, porque semeando é que se colhe, e isso é para todos nós. Vamos ver se você lembra, hein? Primeira chave. Segunda. Terceira. A quarta. Amém, amém, amém. Quinta e última. Não é o pastor Mário, é Deus quem fala. A quinta e última chave de vitória em situação de risco, de morte, é dizimar e ofertar. Alguns irmãos acham que nesta situação não deve dizimar ou ofertar. Foi o caso de alguns irmãos da nossa igreja, porque viram a igreja fechada, que não estava havendo culto, e não deram os seus dízimos, não deram as suas ofertas. Quero lhes dizer, isso é um grande erro. E isso pode te prejudicar e prejudicar muito. Os dízimos e ofertas não deve parar nunca, em nenhuma situação. Você quer ver? Abra comigo, 1 de Reis. 1 de Reis, capítulo 17. O que acontece aqui em 1 de Reis, capítulo 17? O profeta Elias, ele falou a Acabe, e disse: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Porque Acabe e Gileade estavam fora da palavra.
E Deus falou pelo profeta Elias e deu autoridade ao profeta Elias de falar: cesse a chuva, cesse o orvalho. Por que o orvalho? Você sabe, eu estou morando em Campos do Jordão. Todas as manhãs você olha lá fora, parece que choveu, chuva mesmo. E não é chuva, é orvalho. Você deve saber, eu já falei aqui, que não existia chuva. A primeira chuva aconteceu foi no dilúvio, lá com Noé. Antes não existia chuva. Como é que tudo se mantinha com água, com o verde e tudo mais? Com orvalho. Ela é tão forte, em Campos a gente vê isso, só que na época era em toda a terra. Ela é tão forte que parece chuva, molha tudo, literalmente chuva. É um orvalho. Você mesmo aqui nessa cidade, você se ficar lá fora, não fala assim, entra porque está serenando, tem sereno, você vai ver, os carros estão molhados, você fica molhado, é um sereno muito forte, mas não era assim, era como Campos do Jordão ou mais, é muito forte o orvalho, rega toda a terra, por isso que ele falou a Elias, cesse todo o orvalho, porque se cessasse a chuva, o orvalho continuaria a molhar, não teria problema. Cesse toda a chuva e cesse todo o orvalho. Até que eu fale ao contrário. Deus deu essa autoridade para ele. E os céus fecharam. A sede foi tão grande, começou a matar os animais, matar a vegetação. E com consequência, não tinha alimentos. E também não tinha água para se beber. Todo o reino. Aí começou a morrer gente. E os homens, vendo as suas famílias sem alimento, sem água para beber, começaram a sair longe para ver se trazia água, trazia alimento, seja vegetal ou seja animal, para suas famílias. E eles não encontravam e morriam no caminho. Então aquela cidade ficou lotado de viúvas, morreram os homens, viúvas e seus filhos. E foi quando Elias, que também para ele não tinha chuva, não tinha alimento. Então vamos acompanhar o capítulo 17, de 1 até 16. Diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disse, a palavra do Senhor veio a Elias, Deus falando para Elias: saia daqui, Elias, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. Vejam, não tinha comida, não tinha água, mas Deus dá sobrenaturalmente. Por isso que uma das 5 chaves é você dar alimento, você suprir a necessidade do irmão que está desempregado ou não tem recebido nada. Deus dá sobrenaturalmente. Vai haver no mundo fome. A pessoa pode ter dinheiro, mas não vai comprar comida. Deus falou: Elias, vai lá perto do riacho. Deus preparou aquele riacho, só escondido, ninguém sabia daquele riacho. Vai lá, é para você, beba da água de lá. E comida, os corvos vão te levar para você comer. Eu dei ordens aos corvos. Deus dá ordens para quem Ele quiser. Até o diabo fala de Jesus, se Deus ordenar. Dê ordens, Deus deu ordens aos pássaros para levar comida a Elias. E a Elias ficou lá, debaixo de uma árvore, tranquilo, os pássaros levando comida, dava sede e bebia a água do riacho. Versículo 7. Algum tempo depois, isso estava já os homens tudo morrendo, já tinha morrido todo mundo.
Algum tempo depois, o riacho secou. Por que secou? Porque Deus quis assim, porque viria outra situação. Não se deve se acomodar numa situação. Eu estou bem, eu estou sossegado, eu estou trabalhando, eu tenho reservas no banco, eu tenho isso, tenho aquilo. Não se acomode. E Deus tirou a zona de conforto de Elias, fazendo o riacho secar, pela falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sion e fique lá, fique por lá. Veja o que Deus diz: ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Vamos imaginar isso? Elias, na zona de conforto, bebendo de uma água cristalina, não contaminada do esgoto de ninguém. Os pássaros vinham e davam comida para ele. Deus falou: você está numa zona de conforto que eu vou te tirar. Vai imediatamente na cidade de Sarepta, porque uma viúva, eu já dei ordens para ela, ela vai te alimentar. Elias, um homem solteiro, opa, é viúva, ela vai dar comida para mim. Ele foi correndinho lá para a cidade. Para chegar lá, ele começou a ver qual era a viúva mais bonita, para poder chegar lá e ter alimento. Mas veja o que aconteceu. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me dizer, me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Veja, a água era super escassa, tinha um poço, com certeza aquela água já vinha barrenta. E ele pediu um pouquinho de água. Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Viúva, espera lá, me traga um pouco de água, mas também me traga um pedaço de pão, que eu estou com fome. Aí ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Porque não tinha mais nada. Era a única coisa que ela tinha, um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. Ela pegou, você vê que é tão pouco que ela pegou 2 gravetos para pôr fogo, fazer um bolinho lá, com a farinha e com óleo. Ela ia comer um punhadinho, dava para o filho um punhadinho, e depois falou assim: depois nós vamos morrer, porque não tem mais nada, estava todo mundo morrendo. Agora, interessante que ela já falou assim: eu juro pelo teu Deus. Por quê? Ela tinha certeza que aquele homem era o homem de Deus. Por quê? Porque antes, a Bíblia diz que Deus já deu ordens para ela. E essa mulher era filha de Abraão, porque ela já reconheceu naquele homem que era ele o profeta. Aí Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Olha lá, numa situação de risco, numa situação de guerra, de pandemia, seja o que for, não tenha medo. E ele falou: não tenha medo, vocês não vão morrer. Vá para casa e faça o que disse, faça um bolinho lá. Mas primeiro, faça um pequeno bolo, como que você tem, com o que você tem, e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias, o homem de Deus, lhe dissera.
E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e para o seu filho, a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Você vê que numa situação de falta, a mulher supriu a necessidade de um homem de Deus. Mas aquilo foi tudo provocado por Deus. Por quê? Deus poderia continuar a deixar lá o riacho, os corvos, ele não precisava fazer nada disso. Mas Deus fez isso para abençoar o que deu. Entende? Elias estava suprindo as necessidades, mas Deus queria abençoar aquela mulher, queria abençoar aquela família e mostrar o poder dele. Mostrar que um homem de Deus, quando fala pela boca dele, mas Deus põe as palavras, acontece. E isto realmente aconteceu. Então Deus vai provar a cada um na sua fidelidade. E é nessa hora de grande tribulação que Deus vê a fidelidade de seus filhos. Veja, aqueles que não são fiéis nunca passarão pela prova. E os que são fiéis não e nunca passará falta de mantimentos, de moradia, ou seja o que for. Principalmente se for em tempo de perseguição, de guerra ou pestes. Muitas pessoas vão passar fomes, necessidades das mais diversas, inclusive o crente infiel. O crente infiel vai passar as mesmas necessidades dos ímpios, mas os verdadeiros filhos de Deus, os que são fiéis à palavra, terão todas as suas necessidades supridas. Para terminar, abra Malaquias capítulo 3. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, depois vem o Novo Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Veja, olha aqui antes de a gente continuar. O Senhor está atento a tudo que se fala, a tudo que se faz. Ele é um Deus onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui conosco, mas a hora que você sair daqui, Ele vai junto com você. A hora que você estiver sozinho, no banheiro, Ele está lá com você. A hora que você estiver no emprego, Ele está com você. Onde você estiver, Ele está com você. E Ele ouviu a conversa, e Ele disse que foi escrito um livro com o memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Crentes que não temem o Senhor, crentes que não honram o nome do Senhor, não está com o nome escrito no livro memorial de Deus. Versículo 17, no dia em que eu agir, Deus falando, no dia em que eu agir, e Ele vai agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Olha aqui. Vai haver tempos ruins, e Ele diz que Ele estará presente, Ele estará junto, porque nós somos o tesouro de Deus, tesouro pessoal dEle, e ninguém mexe no tesouro de Deus, que somos nós. Amém? Amém. E Ele diz mais, eu terei compaixão como o pai tem compaixão de um filho que obedece o pai. O filho que não obedece o pai, Deus não tem compaixão desse filho. Ele é
Em outras palavras, incrédulo, não faz parte da família. Ele é um intruso na família. Versículo 18: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Capítulo 4, versículo 1: pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas casas. E vocês sairão e saltando como bezerros, soltos no curral. Amém? Amém? Então vamos ficar de pé e vamos começar a saltar como os bezerros. Solte aí como bezerro. Aleluia! Você está no livro memorial do Senhor. E Ele mesmo diz, quando nós ouvemos isso, o poder e o agir de Deus, nós vamos pular de alegria. Amém?